Graça e paz a todos. Mais uma vez aqui estamos para ouvir Deus falar aos nossos corações. E eu espero que o tanto que eu fui abençoado, que nós sejamos. Eu desejo boa noite aos que estão em casa, que a paz do Senhor esteja convosco. Há uma coisa comum que todos nós temos e que ouvimos muito falar, mas quase sempre num aspecto muito pejorativo. E nós nos esquecemos de um processo. É muito comum a gente ouvir o que está escrito em Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós ouvimos quase que constantemente a palavra de que o coração é enganoso. E é verdade. Mas será que ficaríamos para sempre nessa postura? Será que Jesus Cristo não faria nada em relação a isso? Será que a morte de cruz de Jesus não teria influência, não tocaria nos nossos corações? Será que o coração humano estaria destinado, por toda a eternidade, ou na vida presente, a ser sempre um coração enganoso? Não haveria, nem haverá nenhum instrumento que interfira nesse processo. Muitas vezes nós falamos essa frase como se ela fosse um veredicto, como se não houvesse nenhuma outra possibilidade. É um diagnóstico final. Mas a Bíblia está repleta de posições que em algum tempo corroboram isso e em outro momento desdiz isso. Mas quais são essas circunstâncias? Porque corações tão duros. Eu faria algumas perguntas a vocês. Vocês têm o mesmo coração que tinham antes de conhecer a Jesus? O que foi que aconteceu? O que mais? Parece que há uma recondução, uma correção de rumo, de rota. Se a gente vê em Jeremias 17:5, eu gostaria de que a gente lesse isso. Jeremias 17:5. Alguém pode ler, que eu não estou enxergando o texto daqui? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Glória a Deus. Esse versículo nos fala de duas possibilidades. Uma, o homem colocar a sua esperança, o seu coração, no homem mortal. Confiar no homem mortal. E aparta o coração do Senhor. Se o coração é tão ruim assim, por que ele deve estar ligado ao Senhor?
E por que o Senhor aceitaria isso? Quando essa colocação é feita, ela se refere também à tendência humana de ser facilmente enganado por seus próprios desejos e emoções, e destaca a necessidade de obediência e discernimento para não sermos levados por os nossos impulsos que podem ser enganosos. A história dos homens quando encontram Jesus quase sempre é um processo de transformação. E esse processo de transformação inclui várias áreas da vida humana. São as conversões. Muitas vezes nós cremos que, porque iniciamos o processo de conversão, ele é um processo acabado. Não. É um processo contínuo. É me converter dia a dia, é me transformar dia a dia, e isso inclui o coração. Eu não posso falar do coração de vocês, mas do meu eu posso. Insuportavelmente arrogante, orgulhoso, soberbo, centralizador, autossuficiente e burro. É assim que eu posso me descrever. E ao longo do tempo, o Senhor foi me mudando. Às vezes, as pessoas acham que eu sou muito brabo. A palavra é essa que utilizam. Eu fico pensando, se me conhecessem antes. Eu costumava fazer algumas coisas terríveis. Dentre elas, eu era conhecido como Lula 7 tiros. E eu tinha uma frase que eu dizia, da qual eu me orgulhava muito. Eu nunca perdi uma bala. É muito lindo. Que hoje, se bater com o pé, eu saio correndo. O cabo que achava que era quase de aço inoxidável. Deus muda, transforma. E os nossos corações, eles são parte de um processo maior de Deus, que é a metanoia, é a mudança de mente do coração. Mas a Bíblia diz que o coração pode ter 2 aspectos. Hoje nós estamos pensando aqui sobre coração regenerado, caminhos do coração. Eu gostaria que fizéssemos a leitura de Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Uau! Parece que, sob essa perspectiva, não há nenhum caminho, não há nenhuma possibilidade. Mas o coração visto como a sede dos sentimentos, como a sede dos pensamentos e dos desejos, quando influenciado pela natureza caída, quando controlado pelo velho homem, eis o retrato do que ele é. Agora, isso mudou? Não. Continua a mesma situação. Se nós deixarmos-nos controlar pelos instintos, pelas coisas que Satanás no nosso ouvido, pela carne, pelo velho homem, eis aí o que há. Parece que é uma força que nos puxa para o lado ruim,
E essa força é a natureza pecaminosa que ainda existe em nós. Mas aí há uma outra coisa que é introjetada em nós. Do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí começa a acontecer, a ajustar o coração com contraponto. O Espírito Santo começa a habitar em nós. E por mais que a gente não creia, e por mais que a gente não veja tantas manifestações quanto gostaríamos, há uma ação sutil, contínua, permanente, que se não for cauterizada, se nós não matarmos ou extinguirmos o Espírito, ele vai estar lá o tempo todo. Não é que agora eu não penso mais, agora eu não tenho mais vontade própria. Tenho, mas agora eu tenho a presença do Espírito que me diz: não faça, não vá, faça, fale, vá, cale a boca, pense, peça perdão, vá lá, peça desculpa, peça socorro, submeta a sua vontade à vontade de Deus. E você pensa que isso é fácil? É um processo doloroso, humilhante, às vezes a ponto de eu olhar para mim mesmo e dizer: meu Deus, tem jeito não. Eu pensava que o velho homem tivesse morrido, mas ele tem um milagre de fingir que morreu e depois, 5 minutos após, ele vem com toda a força, como uma criatura abissal, ferrenha, monstruosa. E eu fico me perguntando: quando é que isso vai parar, Senhor? E há algumas coisas, ontem eu conversava com um amigo, e algumas coisas que vêm. Será que eu não seria mais orgulhoso ainda se eu conseguisse viver num estado de santidade total e perfeita, sem cometer nenhum pecado, sendo a 4ª pessoa da Trindade, como alguns pretendem ser? O orgulho, a arrogância espiritual não teria lugar também? Mas eu quero dizer uma coisa: se você está vivo, essa luta vai persistir até o dia em que você seja chamado pelo Senhor. Nós estamos livres da consequência do pecado, que é a morte eterna, mas a presença dele não. Nós estamos aqui imersos no mundo que jaz no maligno. E por mais que não sejamos plenamente dominados pela natureza do velho homem, ele ainda está presente, insistindo, insistente, querendo espaço em nós. Mas há esperança. Lucas 6:45. Essa tradução aqui é uma tradução mais antiga, mas eu gosto dela. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Pois sua boca fala o de que está cheio o coração. Então parece aqui que já existe uma antítese, e essa antítese começa a apontar para possibilidades. Há um homem que tem um coração bom, que é o seu tesouro, e dele tira o bem. E há um homem mau, que do seu coração mau tira o mal. E a boca fala do que o coração está cheio. Por isso a palavra do Senhor diz que o homem peca por palavra, ação e pensamento. Será que todas as palavras que saem da minha boca glorificam e honram o nome do Senhor?
Aqui a gente olha duas possibilidades. O homem mau e o homem bom. O coração mau e o coração bom. Essa alternância é definitiva? Então eu vou ser somente bom ou vou ser somente mau? Será que nós pensarmos de uma forma mais crítica, olhando para o nosso dia a dia, nossa convivência, nossos relacionamentos, será que não há momentos em que eu me comporto e ajo como um homem mau, e há momentos em que eu me comporto e ajo como um homem bom? Ou será que só sou eu que sou anormal? Comportamentos no nosso dia a dia e, de alguma forma, nós precisamos aprender, através de um exercício contínuo, diário, permanente, de buscar de Deus. A mim me parece um processo cansativo. A mim me parece um processo, por vezes, muito doloroso, mas absolutamente necessário. Nós estamos ainda em obras. Nós não somos processos acabados. E nisso, nós vamos lidar com uma compreensão nova. A boca fala do que o coração está cheio. Eu estou enchendo meu coração de quê? E como? Alguém tem alguma ideia? Não vos conformeis, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela mudança. Então, o que será que eu estou colocando dentro do meu coração? Do que é que eu estou alimentando meu coração e minha alma? O que é que eu vejo? O que é que eu leio? O que é que eu escuto? Com quem eu convivo? Que escolhas eu faço? Será que quando eu abrir minha boca vai ter mais redes sociais do que a palavra de Deus? Eu enchi de quê? A luta é contínua, é perene, mas só vai sair o que tiver dentro. E só vai entrar o que eu permitir. Eu acho que foi Moody que disse isso. Não sei, fiquei em dúvida se foi Moody ou se foi Calvino. Eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. É bem simbólica essa frase, porque alguma coisa pode chegar à minha cabeça a qualquer momento. Mas eu dar morada a ela é outra coisa. E assim também no coração. Mas quando eu me encontrar com mel, eu vou dizer 500 desaforos. Peraí. Por que eu vou dizer 500 desaforos a mel? Só porque ele não se lembrou de mim hoje? Não faz sentido. Ou algumas vezes agir impulsivamente, humanamente. Não, vou consertar essa história. Vou lá, vou pedir perdão, vou conversar, vou mudar. E esse negócio aí é meio pesado. Isso aí tá pornografia braba. Quero não. Eu quero. Vou me deliciar. Escolhas. Agora, normalmente quando a gente faz as escolhas sozinho, sempre de orientação, a gente sempre vai de mal a pior. Um abismo chama outro, de buraco em buraco. É só caindo, é só indo para trás. Quando há uma seleção do que entra, a gente vai ter sempre ideia do que vai sair. Atos 15, 9.
Esse eu não tenho todo, Sabrina, vou precisar. Gostaria que alguém lesse para mim, porque eu não consigo enxergar essa distância. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Contexto. Livro de Atos. Estamos relatando quando os gentios receberam o Espírito Santo. E aí ele diz, o coração deles foram transformados pela fé, foram purificados. Então a gente parece que tem um caminho aí. Da hora em que alguém, seja judeu ou gentio, seja de qualquer forma de pensar, ateu, ou seja lá o que for, quando ele recebe por fé o Espírito Santo, o coração é o quê? Purificado. E alguém sabe o que significa nesse contexto ser purificado? Não tem a menor ideia? Lembra lá do começo? O coração é enganoso, dele procedem mentiras, adultérios, mortes, falso testemunho. É disso que o coração é purificado. É como se antes não tivesse luz. E com a presença do Espírito Santo, a luz chega e as trevas têm que sair. Agora, é um processo de escolha diário. Muitas vezes nós não entendemos e achamos que o Espírito Santo é um privilégio de alguns, porque alguns fazem isso, fazem aquilo, ou têm essa e aquela forma de agir cerimonialmente, falando em línguas, dançando. O grande processo não é esse, o grande processo é esse aqui. É o Espírito Santo refinando a obra da cruz dentro dos nossos corações. É o Espírito Santo lentamente, pacientemente, amorosamente dizendo, não vai não. Vamos rever, vamos repensar. Olha, não troca o banquete do céu pelas migalhas do mundo, não. Olha, fica aqui. Não corre, não. Eu tenho vivido um processo que vocês passaram a perceber, falando muito mais da minha vida também pessoal, porque eu sempre evito muito. Mas ultimamente me bateu um cansaço enorme, gigantesco. Cansaço da vida, das coisas da vida. E eu comecei a pensar em desistir. Desistir de mim, desistir da vida, desistir do ministério, desistir dos meus relacionamentos, desistir. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me disse o seguinte: descanse e não desista. A palavra do Senhor não incentiva você a desistir, mas a descansar. E eu fui rever. E eu percebi que eu tenho descansado muito pouco. Por quê? Tanta ocupação, tanto corre-corre. Para fugir. Vocês conhecem uma expressão chamada workaholic? Viciado em trabalhar? Vocês estão olhando para um cara assim. Tão preguiçoso de enfrentar as coisas da vida, o emocional, a dureza, os confrontos, que corre para o trabalho. E trabalha, ocupado, e preguiçoso. E aí, eu comecei a orar e pedir a Deus que Ele começasse a aplicar
a palavra dele ao meu coração. Porque uma das coisas que está mais me incomodando é receber uma mensagem, ter que trazer essa mensagem para a igreja e, antes de tudo, essa mensagem ser para mim. Eu não estar conseguindo viver em plenitude aquilo que eu estava pregando. E sabe o que o Senhor me falou? Antes de os corações serem trabalhados, o seu precisa ser trabalhado primeiro. Abra a boca e diga: não sou perfeito, estou em construção. Desconstrua essa ideia de que pastor não pode errar. E você sabe que é uma postura bem mais confortável? Porque, muito embora as pessoas não me externem o que pensam ao meu respeito, quase sempre chega aos meus ouvidos. Ou Deus me conta historinhas, ou algumas pessoas, graciosamente, cheias de bondade, me dizem: fulano fez isso, fez aquilo outro, ficam esperando a minha reação. Se elas vissem as minhas reações, elas ficariam loucas. Se soubessem de tudo que eu penso, nunca falariam comigo. Mas aí vem a intervenção do Espírito Santo. Vai me mudando, me moldando, me transformando. E eu acho que isso também acontece com vocês. Uma coisa que pesa muito é quando eu me sinto um mentiroso. Quando eu me sinto uma farsa. Sabe como? É quando eu não quero admitir que eu sou humano, frágil e pecador. E o pior é que, além de toda a cobrança interna, que é alta, ainda existem pessoas que vêm fazer cobrança. E eu fico pensando, como o nosso coração quer ocupar o lugar do julgamento. E julga de uma forma muito precária. Porque nós não conhecemos o coração do outro. A alma, a vivência, os traumas, as angústias, os medos, os sofrimentos, as decepções. Mas tudo isso passa pelo coração humano. Apesar de trabalhar na área psi, eu digo, a coisa que mais me fascina no mundo, não nos céus, é o ser humano. E a coisa que mais me amedronta no mundo é o ser humano. Eu já vi pessoas fantásticas, maravilhosas, se transformarem em monstros. Eu já vi o inverso. Monstros se transformarem em pessoas maravilhosas. E sabe qual é o divisor disso? Jesus Cristo. A presença de Deus em nós, o Espírito Santo agindo em nossos corações, transformando, mudando, renovando, remodelando. A palavra diz: e eles tiveram o coração purificado pelo Espírito. Há tesouros da graça que nós não conhecemos, não enxergamos e deveríamos ter o conhecimento. Nós enxergamos a graça exclusivamente com a morte de Jesus na cruz do Calvário, e aquilo dali nos daria o passaporte para a eternidade através da fé. Porque eu criei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ponto. Existem tesouros inimagináveis. Palavra pode ser bênção. Palavra pode ser maldição. Pedra pode ser projetil. Ou pode... Parece que aquilo que estiver me dominando no momento, aquilo do que eu tiver alimentado,
é que vai se manifestar. Então, eu como o que penso, o que falo, o que ouço, o que vejo e alimento permanecendo em mim. Por isso que é necessário a gente ter comunhão e intimidade uns com os outros. Por isso é necessário que a gente viva uma vida de oração. Por isso é necessário que a gente leia a palavra de Deus. Agora, se a gente fizer o contrário de tudo isso, que qualidade de gente vamos ser? Eu não falo nem de cristão, nem de discípulos de Jesus, mas que qualidade de pessoa humana vamos ser? As convivências sociais. Alguns teóricos da psicologia social dizem que você é a soma das 5 pessoas mais próximas que convivem com você. Com quem eu convivo? De quem eu sou íntimo? Quem é íntimo de mim? É dessa convivência que a gente cresce. Aí a gente diz assim, fulano está na igreja, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Agiu dessa forma contra mim, comigo, não falou comigo, Todos os dois estão no lugar certo. O que fez e o que recebeu. O que fez, porque ele está pedindo socorro. O que recebeu, porque está aprendendo a perdoar, a ouvir, a olhar. Eu lembro de uma época em que eu convivia com uma pessoa que eu dizia assim, ele não é o diabo, mas é secretário dele. Era uma pessoa terrível, monstruosa, escabrosa. Ele colocava o pé lá na porta, eu já sentia o cheiro do inferno. E eu me perguntava, meu Deus, por que eu tenho que conviver com essa criatura? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, dizendo, tudo que você não gosta nele está em você. Danou-se, Senhor. Então tem um pedacinho do inferno dentro de mim? Aí o Senhor me disse, tem. Mas e agora, Senhor, o que é que eu faço? Ele disse, o que foi que você fez? Eu disse, Senhor, eu passei a confiar em Ti. Eu passei a pensar que no dia e na hora que eu chegar lá e que cobrarem de mim alguma coisa, eu vou dizer, o diabo chegar e dizer, olha, você é isso, você é isso. É verdade. E o que é que você tem? Eu só tenho isso aqui. É meu único bem, é o meu tesouro. Eu tenho tecnologia. E daí eu comecei a fazer com ele o que mal-humorado, de cara feia ele era. Bom dia, como você vai? A mim me parecia um fingimento monstruoso. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Ele saia bufando mais ainda. Dizia 500 impropérios e dizia, Pai seja contigo. Aí ele firmava, batia os cascos no chão, gritava, berrava. Eu disse, Senhor, até quando? Porque minha vontade não é de fazer isso, não. Se eu for fazer a minha vontade, é 3 trabefes e 2 tiros. Mas o Senhor continuou. Continue. E sabe o que aconteceu? A essa época, eu fui chamado para o seminário. Estava no Rio de Janeiro, era meu primeiro ano de seminário. E ele estava acima de mim. Ele era o diretor-presidente da empresa. E eu ocupava um cargo semelhante a vice-presidente. E aí, muitas vezes, eu precisava de sair em algum horário específico para alguma atividade do seminário.
E quem era que eu tinha que me reportar? A ele. E aí, às vezes, eu chegava e dizia a ele, olha, eu estou precisando disso e disso, mas só vou sair com sua autorização, você é meu chefe. E aí ele começava ironicamente a dizer assim, vai, pastorzinho, vai-te embora. Você sabe o que aconteceu? Nós acabamos morando juntos na mesma casa. Ele precisou, eu precisei, a verba que chegava para a moradia para a gente juntando, dava para a gente morar numa mansão. Separadamente, a gente ia morar em pequenos apartamentos. E fizemos isso, fomos morar nessa mansão. Sabe o que foi que Deus fez na minha vida? Eu acho que eu gastei todo o meu estoque de paciência com ele. Ele era alcoólatra, eu não sabia. Quando ele bebia, quando ele ficava nas mágoas, nas tristezas, no sofrimento, na angústia dele, sabe quem ele procurava? Esse que vos fala. E sabe o que aconteceu? Meu coração começou a ficar tão comovido com a história daquele homem. Aquele homem tinha passado augúrios do inferno. Abandonado, abusado, maltratado, escorraçado, batiam nele. E eu me tornei o confidente dele, o amigo dele. E sabe o que ele se tornou para mim? A figura de um pai. Deus mudou completamente a minha ótica, a minha forma de ver, a minha forma de ser e a forma dele ser. Os caminhos de Deus são caminhos difíceis de a gente entender na hora que está acontecendo. Na hora do processo, na hora que a coisa que está acontecendo, o mais provável é correr. Querer desistir. Mas o Espírito vai chamando a gente para a continuidade. Eu lembro de uma irmã que já passou aqui pela igreja, que ela dizia, o caminho mais difícil de se fazer é o caminhar com Cristo. E ela tinha a honestidade de dizer, porque quando eu caminho com Cristo, eu enxergo o miserável pecador que eu sou. E é nesse caminho que às vezes impõe dores, que às vezes impõe rejeição, que a gente vai sendo transformado. Deus usa o coração alheio para transformar o meu coração, para que o meu coração transformado ajude a transformar outros corações. E sabe de uma coisa? Todos nós estamos em pé de igualdade. Todos nós. Luta diária, luta contínua, luta permanente. Alguns de nós têm um privilégio. Sabe qual é o privilégio? De contarmos com Deus, com o Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Esse é o privilégio. E olha que ele diz que não há diferença alguma entre os gentios e os servos do Senhor. Mas há um milagre, uma promessa de Deus. Jeremias 31, 33. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Vocês ouviram? Deus dizendo que vai pôr a lei no interior e escrever no coração. Quem é esse Israel que Deus está falando aqui? É o povo de Israel, nação judeu?
hebraicos? Ou é o novo presente Israel e o passado e o futuro? Será que nós não somos o novo Israel de Deus? Deus é o povo de Deus. Então nós nos dizemos igreja, e igreja equivale dizer que somos povo de Deus. Então, se a gente está dizendo isso, a gente está dizendo que há a grande possibilidade de Deus colocar a lei dele, o amar a Deus sobre todas as coisas, no nosso coração. A tecnologia não está funcionando, Sabrina. Aham, entendi. Vamos nos adaptar. Eu só espero não beber o microfone como a vez passada. Que eu fui tomar um gole d'água e quase engulo o microfone. Tira isso aqui, Sabrina, daqui. Ou vai deixar aí de stand-by? Certo. Bom, vamos prosseguindo. Então, eu a escreverei no seu coração. Agora, por que seria necessário escrever a vontade de Deus no coração? Mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, à medida em que eu vou permitindo que a palavra de Deus seja inscrita no meu coração, é disso que eu vou falar. E é isso que vai começar a mudar o meu comportamento. É isso que vai me conduzir aos processos. Porque os processos são formas contínuas de Deus fazer o propósito dele surgir na nossa vida. E todo processo sempre tem uma camada de dor. Agora, essa dor se parece muito mais com a dor de quem tomou um tiro, levou uma flechada e que está lá. Enquanto a flecha está na gente, enquanto a bala está na gente, não só dói, como também vai nos matando aos poucos. Mas à medida em que as balas vão sendo reviradas, as flechas vão saindo, a gente vai... Eu vou morder esse negócio. Meu amor, não deixe muito perto, não. Olha o tamanho da boquinha do cara. E nós fugimos da dor, porque é um processo natural da nossa psique, a lei da recompensa. Tudo que dói, eu corro dele. Tudo que me dá prazer, eu tendo a voltar. Os pedagogos, os professores da área de psicologia e educação conhecem bem esse processo. A gente vive muito isso com aluno. Mas nós somos eternos alunos. Nesse aprendizado de conviver com Deus, de permitir que Deus nos transforme, Ele vem com a graça e com a misericórdia e começa a escrever a lei dele no coração. E tem um processo, que é o processo da repetição, é o processo do exercício contínuo, que a gente tem muito claramente quando a palavra diz: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe por quê?
Porque aquele processo que foi iniciado lá na infância, e em qualquer ponto da infância, quer tenha sido na infância quando eu tinha 3 anos, quer tenha sido na infância quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 10, 12 anos. O gotejar vai formando o caráter, vai modificando o nosso coração, vai nos transformando de glória em glória. É no dia a dia, é na continuidade. E às vezes esse processo é um processo muito doloroso. Perdemos amigos, ganhamos novos. As mesas que frequentávamos já não nos servem mais. As respostas que tínhamos não nos interessam mais, porque as perguntas mudaram. Tudo que era conveniente antes, agora já não é mais. E as coisas que eu tinha internamente como mecanismos regulatórios de comportamento passam a mudar. Umas mudaram completamente, outras estão em fase de implementação e outras estão na fase de serem estabelecidas. Então, por isso, nós encontramos tanta coisa nas pessoas. Há pessoas que, numa área determinada da vida, já aprenderam, já superaram, já está mecanizado, já está estabelecido. Como quem aprende a dirigir. No começo, é a fase de conhecer. Aos poucos, vai existindo a fase da mecanização. E depois é a fase do estabelecido. Quando está estabelecido, você não pensa não, senta no carro, liga a chave, os pés parece que trabalham automaticamente, o seu ouvido já sabe quando é a hora de passar a marcha. Mas até acontecer isso, quantas vezes o carro estanca, quantas vezes nós erramos a marcha, quantas? E nós somos assim. Nós estamos em processo. Uma vez eu vi uma pessoa com uma camisa e me chamou muita atenção porque eu nunca tinha visto aquilo. Era um cara, um monte de tijolo, um monte de cimento, ele estava todo sujo e tinha uma frase lá escrita que era o seguinte: não me critique, eu sou uma obra em andamento. Fale com o construtor. Eu fiquei, uau! Não tive oportunidade de falar com o cara, porque não conhecia, nem estava na minha terra. Mas fiquei fascinado, que coragem. Que coragem. Mas isso é o que acontece conosco, aqui. Ah, porque todo mundo é crente. Sim. Todo mundo é evangélico. Sim. Todo mundo é pentecostal. Sim. Não é por causa disso a gente deixou de ser gente? Deixou de ser humano? Deixou de ser pecador? Ah, porque o irmão, porque a irmã... Sim. Ah, porque o pastor... Sim. Ah, porque a diaconisa... Sim. Não se esqueçam, estamos todos em processo. Glória a Deus. É bem verdade. Que há momentos em que a gente quer correr do outro. E corre mesmo. A paciência se acaba. É preciso descansar, voltar. Mas com isso também é preciso a gente abrir espaço para que Deus entre no nosso coração e nos transforme. O coração começa a ganhar um novo status. Ele já não é sede exclusiva e fonte de todo o pecado e de todo o mal. Ele não é moradia exclusiva do pecado nem das forças demoníacas do mal.
Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, quando entrou em nós, iniciou a guerra contra o mal. E graças a Deus, porque a guerra existe. Porque desse coração que procede o mal, as blasfêmias, a morte, começa a entrar raios de bondade, de misericórdia, de compaixão, de autoaceitação. Porque aí começa a se cumprir as profecias e as promessas de Deus que não tardam. Ezequiel 36, 26. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Como assim? Assim. Na medida em que eu deixo de estar ligado à fonte, eu deixo de jorrar a fonte em mim. Os rios de água viva não vão brotar de mim. Mas na medida em que eu estou ligado à fonte, os rios começam a brotar em mim. Então é mais ou menos o seguinte: eu sou um afluentezinho pequenininho de um grande rio, e na medida em que eu estou ligado a ele, eu estou vivo. Quando eu não estou ligado a ele, eu estou morto. Agora, será que de boa vontade eu buscaria isso? Ou será que muitas vezes os problemas e as dificuldades que eu enfrento, os processos que eu vivo, as pessoas difíceis, os pequenos sofrimentos diários que eu tenho que conviver, será que eles não podem ser um instrumento de Deus para que eu não me afaste dele? Para que eu não caia na soberba de que agora eu estou bem, agora eu estou inteiro, agora eu estou perfeito, agora eu posso tudo. Para que eu vou precisar de Deus se eu estou assim? Eu li uma coisa que um amigo me mandou essa semana, acho que foi essa semana ou semana passada. Se a dificuldade e a dor que você está vivendo te aproxima de Deus, agradeça a Deus, é uma bênção. Glória a Deus. É uma bênção porque cada vez que eu vejo a minha fragilidade, a minha necessidade, a minha dor, e eu recorro a Ele, e eu volto a Ele, eu estou me ligando à fonte. Agora isso, a Bíblia diz que é no coração. Mas há uma coisa que a gente precisa entender. A gente fala muito mais disso no Novo Testamento. E coração no Novo Testamento é cardia. De onde vem a palavra cardiologista, é tido como a sede dos sentimentos, das emoções, dos desejos. Então, o meu coração vai ser um reflexo daquilo em que eu estou ligado. Se eu estou ligado a Deus, ao Espírito Santo que habita em mim, eu vou ser um reflexo disso. Se eu não estou ligado, eu não vou ser esse reflexo, eu vou ser o reflexo daquilo que eu estou ligado. Agora, será que eu estou ligado permanentemente 24 horas? Será que não há momentos em que eu fraquejo? E será que isso também não é usado dentro dos planos de Deus para me aproximar dele? E eu vou lhe dar um coração novo e um espírito renovado. Mas não se esqueça de quem você é. Mas não se esqueça de onde você veio. Mas não se esqueça da sua identidade de cristão. Mas olhe para o velho homem dentro de você. Para quê, Senhor? Para que você tenha misericórdia dos que ainda não chegaram no lugar que você chegou. Aleluia.
E onde foi que eu cheguei? Você chegou no ponto que você está falando comigo. Quanto tempo eu estava aqui falando e você não me dava ouvidos? Quanto tempo você buscava em outras coisas solução para seus problemas, conselho, amor, carinho, conforto? E agora eu vou te ensinar a amar. Vocês já perceberam que as coisas e as pessoas que a gente mais ama são os maiores desafios para nós? Por que será? Eu fico pensando, será que nós não somos grandes desafios para Deus? Será que o anúncio do Evangelho, o amar o meu cônjuge, o meu companheiro, a minha mãe, o meu chefe, que fedia ao enxofre do inferno, não são instrumentos de Deus? Será que eu não sou tão abençoado nesse processo de ser transformado? Havia muito mais para nós conversarmos. Muito, muito mais. Há textos na Bíblia que declaram cabalmente que nós somos produtos daquilo que nós nos ligamos. E agora, nesse novo processo de ter a guerra instalada, e graças a Deus a guerra se instalou, em Colossenses 2:23, na parte B, diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Em Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fazer tudo de coração e ter um coração puro. Parece que nós não nascemos naturalmente com o coração puro. Parece que é um processo de purificação, porque eles não disse lá que o coração daqueles gentios foi purificado pela fé em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo? Então há uma possibilidade. Como está o seu coração? Qual é o seu coração agora? Ele é duro? Ele é raivoso? Ele é temeroso? Ele é covarde? Ele é mentiroso? Traidor? Como? Não me interessa. Mas me interessa dizer a vocês: só quem pode transformar corações é Deus através da ação do Espírito Santo. Clame, peça. Eu vou chegar a um ponto e eu espero que Deus me ajude. Joel 2:11. E ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Parece que é um caminho indicado aqui. Converter o coração. Jejum, choro, pranto. Confissão. Esse é o caminho. Não importa que coração você tenha, como ele esteja, qual seja a dificuldade que eu e você estejamos enfrentando. Não importa.
Se sua mente diz a você, não tem solução, perfeito. Pela minha força não tem. Mas ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Tudo que estiver lá dentro. Com confissão. Com pranto, com choro e com jejum. A arma está aí. O caminho está aí. Quais são os caminhos do coração que nós vamos escolher seguir? Essa é a palavra de